Paula, após discutir com a Helena no posto de gasolina, acaba arrumando mais confusão no trânsito. O cara grita para ela ir lavar roupa em vez de estar enchendo o saco. Paula ofende a mãe do cara, mandando ele ir junto com ela lavar roupa. Ele manda ela afastar um pouco para ele passar. Paula lembra da história do posto com a Helena e fica pensando que isso não pode estar acontecendo de novo. Ela grita pro cara que ela aposta que foi a Helena quem mandou ele ir perturbar ela. Paula sai com o carro com raiva e pega a contramão. O rapaz do outro carro toma um susto ao ver um carro na contramão vindo na frente dele. Acontece um acidente entre os dois carros. Paula fica ferida e o rapaz do outro carro explica para o povo que ela jogou o carro na frente do dele. Ele não teve culpa. O outro rapaz manda a Paula ficar quieta porque eles vão chamar a ambulância. Paula diz que não quer ir para o hospital e sim para casa, mas quando ela vai sair do carro, ela sente dor no pé. O rapaz diz que é melhor colocar logo ela em outro carro e levar para o hospital. O outro rapaz diz que é a maior furada colocar ela no carro dele. Paula, quando vê que está sangrando, pede ajuda. O dono do carro que foi atingido pergunta quem é que vai pagar o prejuízo do carro dele. Paula pede para ligarem para a mãe dela. Zuleika fica preocupada quando descobre que Paula ainda não chegou em casa. Yara tenta amenizar dizendo que isso pode ser culpa do trânsito. Zuleika diz que está preocupada porque Paula saiu de lá muito nervosa. Yara pede para ela não se preocupar porque ela conversou com a Paula e ela foi embora mais calma. Zuleika afirma para Yara que ela chegou a pensar que a Helena era uma ilha de tranquilidade para o Carlos. Yara pensa que o Carlos possa se tocar que a Helena é barraqueira e que o Carlos pode não querer mais ela por causa disso. Sheila, conversando com o Carlos, fica rindo da situação da briga da Helena e a Paula. Carlos diz que não tem graça nenhuma. Quando ele lembra, ele fica desgostoso ao saber que elas brigaram. Sheila acha graça e diz que ela sabe disso. Logo ele, que é um homem tão discreto, é para se admirar da Helena fazer isso, porque a Paula não é nenhuma novidade. Carlos, triste por Helena renegar tanto ele, diz que já desistiu de tentar entender os sentimentos da Helena por ele. Ele tentou conversar com ela ainda agora, mas foi impossível. Sheila defende Helena se fazendo de amiga de Carlos. Ela diz para Carlos que ela é um caso raro de mulher. E lembra que eles viveram juntos muito tempo. É só ele olhar para trás e lembrar que ela nunca fez nada que pudesse dar dor de cabeça para ele. E nem desgosto. E agora com o Daniel está sendo a mesma coisa. Ela quer fazer ele feliz. Carlos mal sabe que Sheila é louca. Ele elogia ela dizendo que ela tem equilíbrio numa relação. Sheila sorri agradecendo o elogio dele. Daniel está em uma consulta com Joyce receitando vitaminas para ela. Joyce se empolga porque a filha está mexendo na barriga dela. Daniel explica para ela que o bebê dela já está entrando no 6º mês e que ela vai sentir cada vez mais mexer. Sheila entra na sala fingindo ser simpática e querendo saber como está a Joyce. Helena dá graças a Deus pela confusão da Paula não ter prejudicado a Joyce e o bebê. Sheila finge que estava preocupada com Joyce. Zuleika recebe uma ligação contando sobre o acidente de trânsito que a Paula sofreu e avisa que está indo para lá agora. Helena e Joyce veem Zuleika desesperada procurando pela Yara e contando para as recepcionistas que a Paula sofreu um acidente e está no pronto-socorro. Helena diz para Joyce que só faltava essa agora. Zuleika conta para Carlos sobre o acidente que a Paula sofreu e que ela está no pronto-socorro e ela não consegue encontrar a Yara para ir com ela. Carlos, como é prestativo, pede para Zuleika ficar calma porque ele vai levar ela ao pronto-socorro. Sheila aparece dando uma de prestativa querendo saber o que aconteceu. Carlos fala sobre o acidente da Paula e que ele está indo para lá com a Zuleika. Joyce está louca para ir embora e Helena quer ficar lá para saber como a Paula está. Joyce manda ela ligar para Sheila depois para saber de tudo. Helena afirma que não pode fazer isso, ela está cheia de remorso. Joyce diz na cara de Helena que ela acha isso maluquice dela. Helena desejou que algo de ruim acontecesse com a Paula. Se ela estiver em estado grave, o que ela vai fazer? Joyce diz para a mãe que ela está pirando. Carlos avisa às secretárias que ele vai para o pronto-socorro com a Zuleika. Helena, preocupada, pergunta para o Carlos sobre a Paula. Carlos diz que eles ainda não sabem e ele vai pegar o carro dele para ir para o pronto-socorro com a Zuleika. Chica dá uma cutucada em Mariana e pergunta se ela não vai para o pronto-socorro ver a Paula.
Mariana não pode nem escutar em falar em pronto-socorro, ela tem horror só de ouvir falar. Chica defende Paula, dizendo que se ela pudesse estava lá com ela. Mariana é realista e avisa que no hospital não se deixa muita gente entrar para ver o paciente. Neuza concorda com o que Mariana disse. Chica fica feliz pelo Carlos ter ido com a Zuleika. Mariana tira sarro pelo jeito escandaloso da Paula e afirma que ela deve estar fazendo confusão lá. Chica fica com raiva por Mariana estar falando mal de Paula. Olga recebe uma carta de Bruno e ela acaricia a carta dizendo que está com muitas saudades do neto dela. Helena liga para Sheila para saber como está Paula. Joyce aproveita para cutucar a mãe, dizendo que ela não precisava ter se sentido tão culpada. Marta pergunta para Helena se a Paula quebrou alguma coisa. Helena diz que foi o pé e está com alguns ferimentos pelo corpo. Joyce diz que Paula daqui a pouco estará infernizando a vida dos outros de novo. Joyce deseja mal para Paula, dizendo que ela deveria ter baixado o hospital na mesma hora da briga. Helena pede para a filha não falar assim. Joyce diz que não se sente culpada como ela, porque veio o voodoo da Paula entrar na frente delas para infernizar a vida delas. Helena conta com um tom de deboche o que o Carlos fez pela Paula, transferindo ela para uma clínica particular. Marta defende Carlos, dizendo que ele só fez isso porque é médico. Joyce diz na cara de Helena que o Carlos se atrasou no casamento dele para socorrer ela, que ele nem conhecia, imagine a esposa dele, e afirma que ele vai ficar de plantão do lado da Paula. Helena fica pensativa. Sheila fica revoltada pela Helena estar se sentindo culpada pelo acidente da Paula. Tânia defende Helena, dizendo que ela deve ter coração mole. Sheila afirma que Helena está sendo falsa, porque se a Paula sumisse do mapa seria menos um problema para Helena. Ela pensou muito bem nisso, já com certeza. Vandinha descobre que Paula sofreu um acidente por um telefonema de Yara. Depois ela conta para o pessoal da agência sobre o acidente de Paula. Carlos tranquiliza Rômulo, que está preocupado com a filha. Depois ele fala para Zuleika que a ultrassonografia da Paula não acusou nenhuma lesão na cabeça. Zuleika fala que ficou com pena de Paula, que estava se queixando de dor antes de dormir. Carlos diz que Paula é forte, logo ela vai se recuperar. Zuleika fala com raiva que tudo foi culpa da maldita da Helena, ela que deixou a Paula nervosa. Carlos afirma que vai passar e ela ficará boa logo logo. Olga fala mal de Paula, dizendo que ela não dá sossego para os pais dela. Rafaela dá graças a Deus da Paula está bem e fica feliz pelo Carlos estar dando assistência para Paula. Mauro defende Carlos, dizendo que ele é generoso, não se podia esperar outra atitude dele. Rafaela brinca com a situação e diz que no caso da Paula, significa muito mais do que generosidade. Olga conta que ela recebeu uma carta de Bruno e ele está voltando. Ele só vai fazer o curso na volta. Bianca dá graças a Deus porque ela estava com saudades do irmão dela. Rafaela dá a opinião dela, que ela preferia que o Bruno começasse logo o curso dele nos Estados Unidos. Ela fica preocupada do Bruno voltar e esquecer dos velhos planos. Olga diz na cara de Rafaela que ela está com medo que o Bruno volte com a Joyce. Rafaela concorda com Olga. Olga conta para Rafaela que o pai do bebê de Joyce vai assumir a criança. Bianca concorda com a avó. Olga fala para Rafaela que não existe mais perigo do Bruno reconhecer a criança como sendo dele. Mauro diz que isso é uma boa notícia. Rafaela diz que só poderá ter certeza disso depois que a criança nascer. Bianca não gosta do comentário da mãe e afirma que já está tudo resolvido entre o Caio e a Joyce. Rafaela fala que nenhum dos dois tem juízo. Caso contrário, a Joyce não estaria grávida. Ela só vai ficar segura depois que a criança for registrada de verdade. Zuleika fala para a filha que irá levar ela para casa para cuidar dela. Ela vai pedir licença da clínica por uns dias. Paula diz que não quer ir, ainda mais ter que aguentar a Mariana lá. Zuleika diz que ela precisa descansar por alguns dias. Vandinha visita a amiga no hospital. Paula conta toda orgulhosa para Vandinha o que o Carlos fez por ela. Cuidou dela e ficou preocupado lá o tempo todo. Vandinha acha graça. Paula diz que o Carlos está parecendo um cordeirinho de tão manso com ela. Ele estava com raiva depois da briga. Vandinha, sem saber de nada, pergunta para a Paula de que briga ela está falando. Paula conta para a Vandinha que ela brigou com a Helena no meio da rua e foi uma baixaria. Carlos pensa no que Olga falou sobre a Paula e a Helena. Já no dia seguinte, Paula está sendo paparicada por Carlos, Rômulo e Zuleika. Rômulo percebe que Carlos está querendo pagar a conta do hospital.
Carlos afirma que ele quem trouxe a Paula, então ele vai pagar a conta. Zuleika diz para Paula que o Carlos não existe. Ele já cuidou da parte burocrática do hospital. Ela não vai precisar se aborrecer com nada e nem eles. Paula afirma para Zuleika que ela ama o Carlos. Leonardo reclama com Mariana por que ela não foi na clínica para visitar a Paula. Mariana dá a desculpa de que odeia o hospital, por isso ela não foi. Depois você reclama que a Paula vive encrencando com você. Mariana dá uma de gostosa dizendo para o Léo que ela acha que a Paula tem inveja dela. Leonardo não perde a oportunidade e ri na cara de Mariana, afirmando que ela só pode estar maluca, para dizer que a Paula tem inveja dela. Mariana se aborrece e pergunta se ele está querendo dizer que a Paula é melhor do que ela em tudo. Ela chama ele de grosso. Leonardo diz que só estava curioso. Mariana diz que nunca vai perdoar ele por isso. Ele pergunta se ela ficou louca. Carlos ajuda Paula a descer do carro e ela avisa que está tonta. Zuleika e Rômulo pedem para ela ter calma, que logo ela vai estar lá na cama dela. Paula avisa que ela está tonta, ela vai desmaiar. Helena vem se aproximando de carro com um cliente dela e vê a cena de longe de Carlos e os pais da Paula com ela. Ela vê Carlos colocando a Paula no colo. Helena fica olhando para eles e percebe que está rolando um clima entre eles. Paula dá a desculpa para Carlos de só dela pensar em colocar o pé no chão dói tudo nela. Rômulo percebe que Paula está fazendo drama com Carlos e diz para Zuleika que isso que ela está fazendo é golpe baixo. Zuleika defende Paula, dizendo que ela sabe o que está fazendo. O cliente de Helena pergunta por que ela parou lá e se ela não está vendo que ela está atrapalhando o trânsito. Helena pede desculpas e diz que ela teve a impressão de ter visto duas antas na calçada, uma anta carregando outra anta. Helena fica falando do apartamento para o cliente dela e o pessoal atrás esperando ela sair com o carro. Carlos deixa Paula no sofá. Paula pergunta para Carlos se ele quer que ela fique gorda novamente, como quando eles se conheceram. Carlos fica sem graça e manda Paula não ser infantil. Paula diz que ele só pode estar pensando como é que ele se livra dela. Ele diz que não é bem assim. Paula acha graça e diz que é mais ou menos, né? Carlos acha graça das palhaçadas de Paula. Eu acho que eu te dou mais trabalho como ex-mulher do que quando a gente estava casado. Carlos afirma para Paula que ela sempre deu trabalho para ele, desde o dia que eles se conheceram. Paula pergunta se ele se lembra. Carlos diz que mais ou menos. Paula pede para ele falar se ele lembra ou não. Carlos assume que lembra. Zuleika fica prestando atenção na conversa dos dois. Paula diz para Carlos que ela fica muito feliz em saber que ele ainda lembra de tudo que passou com ela. Todos estão vendo os presentes que Bruno mandou dos Estados Unidos. A amiga de Bruno elogia ele, dizendo que ele seria o marido ideal para qualquer mulher. Joyce fica com ciúmes do que ela fala. Dalva fala para Urbano que Silvana falou que só iria dar o apartamento para o Caio se ele se casasse com a Joyce. Urbano diz que é o direito da Silvana fazer o que quer. Dalva diz que não está entendendo porque Silvana conheceu a Joyce outro dia. É como se ela fosse uma princesa encantada. Urbano defende Silvana, dizendo que ela gostou da Joyce e da Helena. Dalva fica sonhando alto, perguntando para Urbano se ele já pensou, eles três morando em um apartamento próprio na Zona Sul. Urbano diz na cara de Dalva que ele não troca Teresópolis por nada. Dalva continua sonhando alto e já pensa quando os patrões dela morrerem, porque o Caio pode tomar conta de tudo. Vandinha pede para Silvana um dinheiro, porque ela está sem nada. Silvana diz que vai fazer um cheque e manda ela controlar os gastos dela, porque ela tem mesada fixa agora. Vandinha esnoba da mesada dizendo que é uma mixaria. Silvana manda ela ir trabalhar na agência, que ela providenciará um bom salário para ela. O que não dá é ela ficar na cama até a hora do almoço. Vamos trabalhar. Dalva acha graça de Vandinha e diz para Urbano que Vandinha não quer nada com nada. Urbano diz na cara de Dalva querendo ou não é a Vandinha sim a herdeira dos patrões deles. Carlos se despede de Paula com um beijo na testa e vai embora.